Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito do capítulo 21 do Evangelho escrito por João, que fala sobre a segunda pesca maravilhosa e sobre um diálogo que Jesus tem interrogando, interpelando Pedro sobre o amor que Pedro sente por ele. No começo desse capítulo, você percebe que os discípulos vinham de uma situação, porque o capítulo começa dizendo assim: depois disso o quê? Depois da condenação, da crucificação e da morte do Senhor Jesus. Um momento de grande frustração. Esses homens, eles tinham dedicado os últimos 3 anos da vida deles, tinham deixado suas casas, tinham deixado seus empregos, tinham deixado o que eles faziam anteriormente para se dedicar ao Senhor Jesus. E culmina na crucificação. Imagine o desapontamento, a tristeza, o sentimento que havia no coração desses homens. E a Bíblia fala em seguida que eles estavam perto do mar de Tiberíades, que era justamente, no caso de Pedro, de onde o Senhor o havia tirado. Lá em Lucas capítulo 5, é um dos textos, porque esse texto também está em Mateus, também está em Marcos. Lá em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz a respeito do dia em que Pedro conheceu o Senhor Jesus. Ele estava trabalhando, já estava lavando as redes porque não havia pescado nada naquele dia. Jesus usa o barco dele e no final desse momento ele fala: agora você vai pescar debaixo do que eu estou falando para você. E Pedro, o Pedro que a gente conhece, ele não foi um homem de fé, falando assim: ah, não, Senhor, eu estou vendo que você é Deus, então eu vou te obedecer. Nada disso. Ele estava meio que desafiando Jesus, dizendo assim: olha, eu vou fazer o que você está falando, mas a responsabilidade é tua. Porque de pesca, entendo eu estou vendo aqui que você é mestre da palavra, mas debaixo da tua palavra eu vou jogar a rede, se der errado, a culpa é tua. E ele ficou impressionado quando ele fez o que Jesus havia mandado ele fazer e deu certo. E no final desse texto, a Bíblia fala que ele se tornou um admirador do Senhor Jesus, e por admirá-lo, entenda que admiração é uma coisa, amor é outra coisa. Por admirá-lo, ele deixou tudo e o seguiu. E quando ele o seguiu, o Senhor Jesus profetizou sobre ele. A partir de agora, ele diz assim: doravante, serás pescador de homens. Ou seja, esse negócio de peixe não é mais para você. A partir desse momento, eu vou começar um treinamento na tua vida, eu vou começar uma transformação, vou começar um processo na sua vida e você será pescador de homens. Nesse episódio aqui, já no capítulo 21, se aproximando do fim desse evangelho escrito por João, ele estava ali, perto do lugar de onde ele tinha saído. De onde é que o Senhor Jesus te tirou? Pedro estava perto do lugar de onde Jesus o havia tirado. E por estar perto, ele tomou uma decisão e disse: vou pescar, ponto. Ele não convidou ninguém. Só que Pedro tinha uma forte característica de liderança. E o Senhor Jesus, ele coloca essa característica de liderança em você, coloca essa característica em mim. Quando nós lideramos, ainda que a gente não convide ninguém para errar, o nosso exemplo ruim leva pessoas a ter atitudes ruins também. Então nós devemos tomar muito cuidado com o que fazemos, com o que falamos, da maneira como nós agimos, como nós procedemos, porque nós podemos influenciar pessoas, ainda que não seja essa a tua intenção. Pedro não disse que ia fazer uma turma de pesca. Ele falou: eu vou. E não convidou mais ninguém, só que a turma foi com ele. Ele também não repeliu ninguém, ele aceitou a companhia da turma. E aí, cada vez mais, esse episódio se parecia com aquele que eu citei lá de Lucas 5. Eles também não pescaram nada. E no final desse processo de mais uma frustração, a de não ter pescado nada, lá da areia, num outro ponto, na areia, uma pessoa que ao Senhor Jesus fala assim: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Quero que você perceba o seguinte: Pedro voltou para o lugar de onde Jesus o havia tirado. Então, suponhamos que ele tenha voltado para a vida de pecado. Pedro tinha abandonado o chamado para o qual Jesus o havia convidado, chamado,
determinado sobre a vida dele. Então ele estava desistindo. Ele era um desertor daquilo que Jesus tinha proposto para a vida dele. E ele ainda tinha carregado uma turma com ele. Jesus poderia ter chamado Pedro e esses discípulos de muita coisa, mas ele não chama, ele chama de filhos, porque Jesus é assim e ele faz dessa maneira. E ele faz essa pergunta dizendo assim: vocês têm aí alguma coisa para comer? O que eles entenderam? Eles entenderam que aquele homem estava pedindo algo para eles. Me deem algo de comer. Na verdade, esse homem, que é Jesus, estava perguntando: aí onde vocês estão encontrando o que vocês querem? Quando eles chegam na areia, eles percebem que esse homem já tinha o que eles queriam. Ele tinha brasa, peixe e tinha muito mais, ele tinha pães. Tinha muito mais que peixe, tinha onde assar e tinha um acompanhamento. Jesus falando: eu tenho muito mais do que vocês estão buscando aí para onde vocês voltaram. O negócio é estar aqui comigo e não na direção contrária. É mais ou menos isso que o texto está ensinando. E com relação às redes, você vai se lembrar que lá em Lucas 5, quando Pedro tem essa experiência, ele chamava Simão na época, né? Ele tem essa experiência de pescar muitos peixes, as redes se rompiam e ele precisou chamar um pessoal para ajudá-lo, para não perder aquilo que ele tinha conseguido pescar debaixo da palavra do Senhor Jesus. Aqui acontece algo diferente. O cenário é parecido, mas não é igual. As redes não estavam se rompendo, que é um outro ensino, dizendo assim: agora vocês estão prontos. Esse mundão de gente que eu vou mandar para a rede de vocês não se perderá, porque eu treinei, eu sei o trabalho que eu fiz na vida de vocês. Eu sei porque eu estou indo para o Pai e vocês podem ficar aqui sem a minha presença física. Porque agora vocês estão prontos. E eu vou, como ele já havia dito aqui nesse evangelho escrito por João mesmo, eu vou enviar para vocês um outro consolador e ele agora é quem vai acompanhar vocês nesse trabalho que vocês vão realizar. E aí, depois que eles comeram, o Senhor Jesus chama o Pedro, que tinha um assunto pendente ali com Pedro. Pedro havia negado o Senhor Jesus por 3 vezes. Depois de, aqui no capítulo 13 mesmo de João, ele ter dito assim para Jesus: Jesus, por ti eu darei a minha própria vida. Ele estava declarando assim: olha Jesus, eu sou diferente desses outros homens que estão te seguindo. Eu sou melhor do que eles. Eu te amo tanto que eu te amo com um amor especial, que chama-se ágape. Esse amor é o amor sacrificial. E aí Jesus, para curar Pedro, ele começa conversando sobre esse assunto. Ele fala assim: Pedro, você me ama mais do que a estes outros? Porque foi isso que Pedro quis dizer quando ele falou: por ti eu darei a minha própria vida. E aí Pedro, na verdade Jesus fala assim: Simão, filho de João. E lá para o final, quando Pedro se converte, que o próprio Senhor Jesus disse que Pedro ainda não estava convertido, quando ele tem aquele conversa com Pedro a respeito da peneira de Satanás, né, que ele fala: olha, Satanás te pediu para peneirar e eu autorizei, né? É mais ou menos isso que a conversa está dizendo. Ele pediu e eu clamei a Deus para que a tua fé seja guardada, ou seja, Satanás vai te peneirar e você, no final, vai sobrar fé. Depois que sobrar fé, você se converterá. Então, durante todo esse período, Pedro ainda era um admirador, que é o que o texto fala lá em Lucas 5. Ele seguiu porque ele admirou. E Jesus está conduzindo Pedro para esse amor ágape, que é um processo. Não é do dia para a noite que um humano desenvolve esse tipo de amor. E aí Jesus fala para ele: Simão, filho de João, humano, você me ágape? Você ainda pensa que você me ágape? E aí ele fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Na língua grega, existem 4 verbos que descrevem tipos diferentes de amor. Na língua portuguesa, quando você fala de que ama, você ama lasanha, você ama o seu cachorro, você ama o seu filho, você ama viajar, você ama a sua esposa. Na língua grega, para cada grupo, você tem uma palavra diferente para expressar amor. Por exemplo,
Quando você fala de amor familiar, você usa o verbo storge. Eu não falo grego, eu apenas estou trazendo esse ensino que eu também aprendi. Quando você vai falar de amor entre amigos, o amor que você ama o teu amigo, que você ama o teu grupo de amizade, um amor fraternal, você usa a expressão philéu. E quando você ama um cônjuge, você ama através do amor eros. E esse amor ágape é o amor sacrificial, é o amor superior, é o amor que abandona tudo para se dedicar ao outro. É o amor sublime, é o amor perfeito. E aí Jesus pergunta, você me ama, ágape? Você me ama com esse amor sacrificial? Você ainda pensa assim a seu respeito? Você ainda tem esta autoimagem, Pedro, de que você me ama mais do que os outros? Jesus estava curando a Pedro da negação que ele tinha feito num passado não muito distante, mas ele também estava curando a impressão, a autoimagem que Pedro tinha a respeito dele mesmo. E Pedro, demonstrando que entendeu do que Jesus estava falando, fala, sim, Senhor, você sabe que eu te filéu. Não é ágape, não, é filéu. E aí Jesus diz assim, apacente os meus cordeiros. Cordeiro é o filhotinho da ovelha, é o filhinho. Então ele está dizendo assim, olha, está chegando uma multidão de recém-convertidos, gente novinha. E você vai apacentar, você vai trazer paz. Essa revolta aí que está no teu coração está acabando agora, porque eu estou colocando paz em você para que você possa apacentar os outros. Eu ressuscitei, o meu chamado sobre a tua vida permanece e agora você vai cuidar dessas pessoas que eu estou te entregando. A rede não se rompeu, a pesca foi bem sucedida e você vai cuidar dessa turma. E aí ele pergunta de novo, é um processo, é o segundo passo. Simão, filho de João, ou seja, humano, tu me amas? De novo ele usa o mesmo verbo, tu me ágape? E aí ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. É isso mesmo, Jesus. Eu pensei bem e aquilo que eu fiz mostrou que eu não sou aquilo que eu pensava que eu era. Eu pensava que eu era a última bolacha do pacote, que eu era um cara assim incrível, super fielzão, mas eu percebi através de minhas próprias atitudes que não. Inclusive agora, há meia hora atrás, eu tinha voltado, tinha abandonado tudo. Eu te filé, eu gosto muito de você, Jesus. Eu continuo te admirando, né? E aí ele fala, pastoreia. Ele muda o verbo, pastoreia. Pastorear é alimentar. Pastorear é cuidar. Pastorear é levar para um lugar tranquilo, onde haja descanso, onde haja proteção. E ele fala, pastorei as minhas ovelhas, ou seja, aqueles cordeirinhos vão crescer. E você vai continuar nesse processo com os cordeirinhos que se tornarão ovelhas. E aí, pela terceira vez, Jesus pergunta para Simão, filho de João, tu me amas? E aí Jesus muda o verbo. Jesus fala assim, você gosta mesmo de mim? Você me ama mesmo como amigo? E aí ele fala, entristecido, tu sabes, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filéu. Essa é a verdade. Eu, no começo, achava que eu te amava mais, eu achava que o que tinha dentro de mim era ágape, mas agora eu estou tendo uma real posição a respeito do que tem dentro de mim. Eu te filéu. E aí Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Quando o Senhor Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, ele também traz uma profecia, uma revelação sobre o futuro da vida de Pedro. Ele está dizendo assim, Pedro, você vai alcançar esse amor. Você vai alcançar esse nível de amor ágape. Porque lá no futuro você irá para um lugar que você não quer ir. Ele estava se referindo à morte de Pedro, morte sacrificial, porque Pedro foi martirizado. A vida de Pedro foi derramada pelo Evangelho. Ele alcançou esse amor ágape, mas por meio de um processo, que é o que o nosso Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, muitas vezes, a gente tem uma autoimagem que não condiz com a realidade ou com a verdade.
Pedro foi curado pelo Senhor Jesus da negação que ele cometeu por 3 vezes, ao afirmar por 3 vezes que ele amava Jesus. Pedro estava sendo curado. Porém, nessa cura havia também verdade sendo trazida à tona. Você, Pedro, não é o que você pensava que era. O teu conteúdo ainda não está todo polido. O teu conteúdo não está todo lapidado. Mas ele vai alcançar esse status, ele vai alcançar esse nível. E o Senhor Jesus, mais uma vez, está ensinando que nós, na nossa caminhada cristã, estamos continuamente em um processo. E aí, no final, ele traz o Pedro para a realidade daquele momento. Olha, eu não chamei você para ir pescar peixe. Eu chamei você para me seguir. Larga tudo isso daí. Vem agora e me segue. Foi para isso que eu te chamei. Então, a partir daqui, vamos prosseguir. Não percamos mais tempo com essa conversa de voltar para trás. Agora é hora de me seguir. E essa é a palavra que o Senhor traz para nós nessa manhã. Essa é a palavra que o Senhor traz para nós nesse dia. Para de perder tempo. Não volta para trás. Jesus te cura no meio do processo. Jesus, ele te fortalece no meio do processo. Ele traz você para uma autoimagem verdadeira e não fantasiosa a respeito de você mesmo e te coloca na prática, que é segui-lo, na prática, que é cuidar de ovelhas, na prática, que é pescar, e essas redes não se romperão. Em nome de Jesus, receba essa palavra no dia de hoje, que essa palavra seja uma bênção sobre a sua vida.